Fala galera, Isabela Paris na área e hoje eu trago mais uma resenha especial para vocês. Bora lá? Então, pessoal, eu estou falando de Ecos, da Pam Munhoz Ryan. Esse livro é maravilhoso, ele foi hypado na época. Eu li ele no ano passado, mas ele é um lançamento de 2017 pela Dark Side, né? No selo Dark Love. Então a gente já sabe que se a gente tá falando de Dark Side, não preciso nem comentar com relação à edição em si, né? Porque, gente, tudo que a Dark Side faz é bom. Olha esse corte em laranja, né? Essa fotografia, tudo é muito lindo. Olha a folha de guarda, que coisa maravilhosa. Mas, gente, mais do que o projeto gráfico, que é belíssimo, depois eu vou mostrar mais para vocês, esse livro, ele encanta porque ele vai falar sobre criança e vai falar sobre guerra, vai falar sobre recomeços, tudo a partir de uma fábula. Ecos começa com uma fábula de três irmãs que são filhas de um rei que esperava ter um filho homem, e como ele não tem esse filho homem, ele deseja matar essas filhas, né? Na esperança de que venha aí um herdeiro que possa substituí-lo. E aí ele manda para a floresta para matar essas meninas, mas a pessoa que fica encarregada de matá-las decide não matá-las e decide deixá-las aos cuidados de uma bruxa que tem nessa floresta. E elas são cuidadas por essa bruxa, mas chega um momento que elas decidem voltar para o reino. E quando elas decidem voltar, a bruxa joga um encanto sobre elas, de que elas só poderiam ser libertas quando elas salvassem a vida de alguém. Dessa fábula, a gente pula para a história do Otto, que é o menino que tá brincando de esconde-esconde. A gente tá aqui há mais ou menos 50 anos antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, ele querendo se esconder, ele se embrenha no meio da mata e ele encontra essas três meninas que vão contar a história delas para ele, né? E aí a gente tem toda essa fantasia. E o que acontece é que a gente percebe ali que existe e simplesmente aparece, surge para esse menino uma gaita. Essa gaita com uma manchinha ali com um M, né? Como se fosse uma letra M. Depois a gente já pula para 1936 e a gente vai conhecer a história do Frederick na Alemanha. Ele é alemão e a gente está vendo ali a instituição do nazismo. E ele sofria muito bullying na escola porque ele tinha uma mancha no rosto, né? É uma espécie de deformação. E dentro dessa instituição do nazismo, tem um momento onde as pessoas que têm alguma deformidade, alguma diferenciação física, tem que ser listada. E a gente percebe já que começa ali, mesmo ele sendo alemão, né? Ele não seria o sangue puro, justamente por ter essa questão dos defeitos físicos, né? No caso dele, dessa mancha. Então a gente vai ver essa figura do Frederick que vai ter que lutar, né? Contra esse governo que está se instituindo ali e contra esse alistamento, né? Tem muito medo, as pessoas que são contra o nazismo, mesmo sendo alemães, ficam meio sem saber como agir. E aí essa história também permeia porque o Frederick, em meio a tudo isso, né, toda essa angústia, ele encontra uma gaita, essa mesma gaita com esse M marcado. E a gente vai vendo que tanto o Otto, quanto o Frederick, quanto as outras crianças, com as próximas histórias que eu vou contar, elas encontram na música um aliado, sabe? É como se essa gaita representasse ali uma forma de consolo.
uma forma de alívio, uma forma de lidar com as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, do Frederick, a gente já pula para a história da Eve, uma descendente de mexicanos que mora nos Estados Unidos. Aqui o ano é 1942 e os pais dela trabalham numa fazenda de japoneses que foram perseguidos porque acredita-se que eles sejam espiões, né? A gente tá vivendo ali aquele caos da guerra, né? Tá tudo muito incerto. E aqui a história da Ivy vai falar muito sobre segregação, como é ser uma mexicana em território americano, como é não ter a mesma oportunidade de estudo que os nativos têm, né? Como é ver os pais em perigo por estarem trabalhando para um japonês, né? Em meio a todos esses conflitos de guerra e tudo mais. E novamente aqui a gente percebe que a história da Ivy vai se conectar de alguma forma com essa mesma gaita, com essa questão da música. E aí a música ela entra também como uma forma de consolo aqui para Ivy. E todas essas histórias chegam um momento em que elas se conectam, mesmo estando em locais geográficos diferentes, em anos diferentes, enfim, né? Essa é a fábula da coisa, mas por mais que seja uma fábula, a gente percebe que tudo é muito real, né? São histórias reais, de crianças reais, a gente tudo é muito crível, né? Fora essa magia que conecta, cada história dessa, ela é muito forte, muito pesada e muito bela, né? E, novamente, aqui no caso da Ivy, a gente tem esse acolhimento pela música. Também temos aqui a história do Mike, um menino com seus 12 anos de idade, que tem um irmão mais novo, e eles sofrem porque estão para adoção, mas sofrem aquele preconceito de ninguém quer adotar tanto alguém mais velho quanto com o irmão. Então, eles já estão vendo ali que eles não têm muito futuro, porque a probabilidade de serem adotados, principalmente o Mike, por ser mais velho, é baixa, né? E todo esse sofrimento também é aliviado pela música, porque vai um rapaz nesse abrigo para consertar o piano do abrigo e descobre no Mike o talento, né? Com piano e a partir dali a vida deles se transforma. E então a gente vê que a música aqui, ela é um elo de ligação, é um elo de transformação, é uma forma de acolhimento que vai perpassar por essas 5 histórias e é muito bonito. Então a gente está falando aqui de segregação racial, a gente está falando de xenofobia, a gente está falando de racismo, a gente está falando de guerra, mas tudo de uma forma poética, tudo de uma forma bem costuradinha. E é muito interessante o fato da história, quando a gente começa a vivenciar ali aquele personagem, ela para e a gente fica, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo. Aí ela muda completamente, a gente vai pro próximo, aí quando a gente engata no próximo, muda de novo. E o final é lindo, porque o final ele vai conectar todas essas histórias, né? Então, Ecos vai falar pra gente sobre todas essas dores, vai falar sobre resiliência. Ele é um livro que vale a pena. Se você ainda não teve a oportunidade de ler Ecos, fica aqui a minha indicação. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, peça o seu like, deixa o seu comentário. Já leu esse livro? Ele tem 360 páginas, assim, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 361 páginas. E o que eu posso fazer é te indicar essa leitura, porque eu acredito que você não vai se arrepender. Falar sobre criança, falar sobre guerra, falar sobre trauma,
vale a pena. Tá bom? Um beijo, um cheiro e tchau!